Existe uma coisa chamada nível de consciência do seu cliente, do seu paciente, de qualquer consumidor, tá? Quanto maior o nível de consciência que a gente tem de um problema, de uma situação, de um tratamento na medicina, mais facilmente a gente compra. Isso funciona para qualquer tipo de compra, gente. Para qualquer transação comercial. Quanto mais consciência você tem sobre aquilo, mais desejo você tem de ter aquilo, ou então mais realmente noção que aquilo vai te beneficiar. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Então, quando a gente fala de ter uma sala de espera como um ambiente propício, né, para vendas, existem algumas coisas que a gente pode fazer na nossa sala de espera, na nossa recepção, que a gente vai estar aumentando o nível de consciência dos nossos pacientes. Existem 5 níveis de consciência, né, no momento da compra. Existe aquele cliente, eu vou falar cliente de uma forma geral, gente, porque essa definição de nível de consciência, ela não é destinada para a saúde, para a medicina, não, tá? Ela é uma classificação geral de vendas, geral aí de mercado. Então, o cliente que tem o nível 1, ele é o que a gente chama de inconsciente. Ele não sabe que ele tem um problema, ele não sabe que o problema dele tem solução, ele não sabe que você é a pessoa que pode ajudar ele a resolver o que ele está passando, tá? Então, é o nível mais baixinho ali daquela escada. É como se fosse uma escada de 5 degraus. Pensem assim, tá? Nível 1, aquele paciente, aquele cliente inconsciente. Vender para esse cliente é muito mais difícil, porque ele nem sabe que tem um problema. Ele não teve ainda interesse, desejo, nada, porque ele nem sabe que ele está ali enfrentando uma dificuldade, um problema, um desafio, tá? Segundo nível de consciência, é aquele cliente que ele tem consciência do problema. Ele é melhorzinho, né, em relação à consciência do que o 1, porque ele pelo menos já sabe que está enfrentando ali algum problema, algum desafio, alguma coisa não está certa. Então, ele já é um pouquinho mais consciente. Nível de consciência 3 é aquele cliente que ele já tem consciência da solução daquele problema. Então, ele tem a consciência do problema e a consciência da solução. Na medicina, se a gente for pensar, né, nesses níveis, é aquele paciente que já conhece a doença que ele tem e já sabe que para aquela doença existe uma solução, existe um tratamento, existe um acompanhamento, tá? Terceiro nível, então. Quarto nível de consciência é o paciente, o cliente que tem a consciência do tratamento, né, da resolução daquilo tudo. Então, ele sabe da doença, né, ele sabe que tem um problema, ele sabe que tem uma solução, e além de saber que existe a solução, ele sabe qual é a solução. Então, ele já vem com uma consciência muito mais amadurecida. E o quinto nível de consciência é aquele paciente que já tem todas essas, né? Ele sabe que tem um problema, ele sabe que esse problema tem uma solução, ele sabe qual é a solução para esse problema e ele já sabe que você pode ajudá-lo a resolver aquele problema, que você é a melhor pessoa para ajudá-lo a conduzir aquele problema que ele tem. Então, é o nível mais consciente. Nessa escada, né, de consciência, vender para o paciente que tem o nível 5 de consciência é muito mais fácil. Quando eu falo vender, gente, é fechar ali um tratamento, um acompanhamento, um protocolo. É a venda. Não existe outro nome para isso e não é feio falar sobre vendas, tá? Que fique bem claro. Vendas na medicina, em qualquer outro setor também, não quer dizer que você vai ser chato, que você vai ser intransigente, que você vai ficar empurrando nada para o teu paciente. Não. A venda é facilitar. É pegar algo que o paciente quer ou que ele precisa e você pode oferecer a ele e tornar viável essa troca. Porque você vai precisar receber um valor justo pelo seu trabalho e o paciente tem que ter condição de pagar por aquilo. Então, a negociação, a venda é basicamente isso.
É muito mais simples e muito menos amedrontador do que a gente imagina, tá? Não se permitam falar de vendas. Então, ter esse nível de consciência amadurecido facilita o fechamento de um tratamento. Então, tudo que você puder fazer para tornar o seu paciente, o seu cliente, nível 5 ou mais próximo disso, de consciência, mais fácil vai ser o seu processo de vendas. Então, na tua comunicação, na publicidade, né, na rede social, nas tuas mensagens, nos teus posts, busque tirar aquele indivíduo que não tem consciência e aproximá-lo do nível 5. E aí, quando a gente fala de como tornar sua sala de espera um ambiente de vendas, a gente está falando em aumentar o nível de consciência também. Então, vamos lá. De forma bem prática, você tem uma televisão na recepção do seu consultório, tá? O que deve ficar passando na televisão da recepção do seu consultório? Nós sugerimos, pelo menos, né? Na verdade, pode passar o que você quiser. Pode passar Ana Maria Braga, pode passar Fátima Bernardes, pode passar um clipe da Beyoncé, pode passar um canal do YouTube que fala sobre viagens pelo mundo, tudo isso pode passar, tá? Recomendamos que seja essa a sua escolha? Não. A nossa recomendação é que você bole vídeos relacionados com a sua especialidade e com os serviços que você oferece, porque dessa forma, o paciente que estiver sentadinho na recepção, ele vai estar tendo uma aulinha pela televisão que vai estar aproximando ele do nível mais maduro de consciência. Então, você pode falar das principais doenças, né, da sua especialidade, dos tratamentos mais modernos que tem ali, que você oferece. Vai colocar algum tratamento que você não tem no consultório? Claro que não. Você vai desenvolver o nível de consciência de algo que você não oferece? Não. Tem que ser estratégico o que você vai colocar na televisão para passar. E, gente, não precisa ser nada muito sofisticado, não, tá? Senão já vão começar a pensar, ai, meu Deus, eu preciso fazer contratar uma equipe para poder fazer. Sim, se você tiver condição, chama uma equipe de vídeo que isso facilita super sua vida. Você vai lá, seleciona os temas que você vai falar, a pessoa filma, edita, te entrega ali num pendrive. Resolvido o problema. Se você não pode, nesse momento, fazer isso, pegue o celular que você me assiste nesse momento e faça a gravação do celular, gente. Hoje as câmeras de celular, elas estão maravilhosas. Claro que assim pode sempre melhorar a iluminação, o áudio, pode. Mas tem uma frase, né, que a gente usa muito aqui no Descomplique, não é de autoria nossa. O feito é melhor que perfeito. Faça, tire do papel. Tão logo seja possível, você melhora aquilo. Agora, não deixa na geladeira essa ideia, esse projeto, esperando o melhor momento, esperando sei lá o quê, tá? Então, use a TV da sua recepção para aumentar o nível de consciência dos seus pacientes. Muitos pacientes vão estar assistindo aquilo e já vão chegar no consultório perguntando, doutora, eu vi ele na televisão, caramba, que legal aquele tratamento, né? Nossa, me explica um pouco mais. Já é o paciente pedindo para você falar sobre aquilo, já está interessado naquilo que você apresentou lá na televisão da recepção, tá? Outra coisa que você pode ter, agora com a pandemia está um pouco mais limitado, né? Mas tão logo isso melhora, você pode ter na recepção. Você pode ter como se fosse um cardápio, tá impresso. Você pode mandar a gráfica fazer para ficar bem bonitinho e tal, com os serviços que você oferece no consultório. Tem pacientes que vão no seu consultório para fazer um tratamento A. E ele não sabe que você faz o B, o C, o D, o E, o F, G. E não dá tempo na consulta de você explanar para ele, né, tudo o que vocês oferecem. Porque, de repente, inclusive, ele nem tem indicação de fazer aqueles outros tratamentos. Mas ele tem uma filha, ele tem um marido, ele tem uma amiga que podem usar desses serviços. Então, quando o paciente conhece tudo o que você oferece no seu espaço, ele fica mais consciente de coisas que podem beneficiar outras pessoas associadas a ele. Então, se possível, bole aí um cardápio do que você oferece.
igual realmente quando você vai no restaurante, só não coloca ali o valor, né? Não é o que a gente recomenda. Mas o cardápio de pratos, no seu caso, seria o prato, ó, o cardápio de serviços. E aí você pode colocar o serviço e colocar uma breve explicação, um parágrafozinho sobre aquilo. Então você vai aumentando o nível de consciência ali do teu paciente para aquilo que você oferece. Então falamos de televisão, falamos do cardápio. Uma terceira coisa importante, gente, teu funcionário. E a gente falou sobre isso na live de terça-feira. A gente falou, né, como ter um funcionário vendedor bom de vendas. E aí ele entra aqui novamente. Teu funcionário na recepção, ele pode estar intermediando ali conversas, ele pode estar, se a sua sala de espera, né, se a sua agenda é bem organizada, no geral vai estar o teu funcionário e mais um paciente só e o acompanhante dele, não vai estar lotado. Então o diálogo vai ser entre teu funcionário e o teu paciente. Então o teu funcionário, ele tem que ser o mais consciente naquela escadaria que a gente falou de todos os serviços que você oferece. Porque o teu funcionário, ele precisa entender os riscos, os benefícios. Na dermato, né, é muito comum. Fica roxo, não fica roxo? Fica inchado, não fica inchado? Quanto tempo eu tenho que parar de trabalhar? Preciso parar de trabalhar? Não preciso? Onde eu encontro essa medicação? Qual que é a farmácia aqui pelo bairro que vocês conseguem preço mais em conta? Todas essas informações são importantes, né, que o teu funcionário tenha. Porque na hora que ele vai dialogar com o seu paciente, eu não quero, nem recomendo, não acho nem viável que o teu funcionário saiba coisas técnicas. Não, o técnico é para você falar com o paciente. Mas tem informações gerais que o teu funcionário pode passar para o paciente como se fosse um outro paciente, para tornar ali até o bate-papo da recepção construtivo para o teu paciente. Então, treine o teu funcionário para ele saber o que você faz. Quais são os serviços que você faz? Quais são, né, as indicações principais? O que ele deve falar? Por exemplo, até quando um paciente liga querendo, é muito comum isso. Ligar lá no consultório querendo marcar microagulhamento. Ah, queria marcar microagulhamento com a doutora Clara. Se não for um paciente meu que tenha tido ali, né, um protocolo que tenha tido indicação de um microagulhamento, um paciente que caiu aí, sei lá de onde, querendo fazer esse tratamento, a equipe já orienta. Olha, a gente não marca diretamente o microagulhamento, a gente marca uma consulta. A doutora Clara precisa avaliar o seu quadro, quais são as indicações para o seu tratamento, porque tem outras coisas além do microagulhamento. E aí a tua secretária, se ela é bem treinada, ela pode falar coisas do tipo, olha, existe tratamento, se for para acne, com uma série de outras coisas. A gente pode fazer desde uma pequena cirurgia até uma microabrasão, a gente pode fazer preenchimento e pode fazer não sei o quê. Então, é uma gama de serviços e procedimentos. Por isso, é necessário uma consulta antes. Então, quanto mais o teu funcionário conhece sobre os serviços que você oferece, mais fácil fica o processo de vendas em todos os canais. Na tua recepção, no telefone, na confirmação de consulta e por aí vai, tá? Então, não deixe o teu funcionário ser só um atendente de telefone. Treine ele para saber o que você faz, detalhes mesmo, né? Como eu falei sobre tempo de recuperação daqueles procedimentos que você oferece, se precisa levar acompanhante ou não para consulta, coisas que vão tornando o teu cliente, o teu paciente, mais conscientes dos problemas que ele tem, dos tratamentos. Isso facilita e muito a venda, gente. O paciente que tem o nível 5 de consciência, 4, 5, né, que já sabe a solução e tal, e aquele que já sabe que você é a pessoa indicada, essa pessoa, ela vai até seu consultório, ela ouve o que você tem para falar, mas ela quer saber, no final das contas, como que ela vai conseguir pagar aquilo que você vai cobrar, porque ela já está convencida que você é o profissional adequado para tratar do problema dela. Então, você não precisa fazer muito esforço. A venda, ela não soa como algo inconveniente, que está pressionando o paciente, nada. A pior coisa, gente, na dermato isso é muito comum, porque a gente tem uma gama, né, de doenças muito grandes,
desde coisas estéticas até coisas, né, que a gente fala, até perebas, né, que são, né, o cerne da nossa especialidade, inclusive. Então, tem pacientes que vão para poder ver uma manchinha na unha, sabe? Que está perturbando esse paciente, ou então um sinal no rosto que escureceu, não pela questão estética, mas o paciente está com medo de ser um câncer. Aí esse paciente que vai por um motivo A, sai do consultório sabendo que o queixo dele é pouco projetado, que o nariz dele podia ter a pontinha mais arqueada, levantada, que a sobrancelha podia arquear um pouco. Caramba! Esse tipo de venda, né? É muito agressivo. Teu paciente foi buscando um problema A. Você pode, claro, tentar trazer esse nível de consciência para ele. Mas daí, pegar um paciente que foi para tirar um sinalzinho e já colocar um monte de minhoca na cabeça dele, que ele tem problema A, B, C, D, que o contorno dele não é bem marcado, que o pescoço dele está flácido. Gente, calma. Então, esse processo de consciência, né, de conscientização do paciente em termos de interesse por aquilo que você oferece, precisa ser gradual, tá? Quando você está diante de um paciente que já sabe o que ele tem de problema, já sabe a solução, já sabe o tratamento, ele quer que você faça, aí sim, caminho livre para venda, né? Que é achar um meio, né, do paciente fazer aquilo que ele quer e precisa e você receber um valor justo pelo seu trabalho. Agora, antes disso, pegar um paciente que é inconsciente, um paciente que mal tem consciência ali do probleminha dele e querer vender para esse paciente, montar um super protocolo, calma. Se permita fazer um retorno com esse paciente, no retorno você avança um pouco mais nesse assunto, usa o pós-consulta para enviar algum material para o WhatsApp desse paciente, para trazer mais consciência para ele das outras coisas que você oferece ou que você acredita que esse paciente precise. Combinado? Bom, então falamos aí a primeira parte dos 5, né, níveis de consciência que o nosso paciente pode ter e como que isso pode, né, facilitar vendas e como você pode avançar nesses níveis na recepção, através da televisão, através do cardápio, através da tua secretária, combinado? E agora eu quero falar rapidamente para vocês que é sobre concorrência. Existe, gente. Quem aí, né, se preocupa com a concorrência? Caramba! Só na minha rua tem não sei quantos médicos e só no meu prédio tem não sei quantos especialistas igual a mim. Quem aí já se perturbou com isso, né? Existem sim os nossos concorrentes diretos, né? Que são os outros profissionais que, assim como nós, poderiam tratar aquele paciente, atender, conduzir aquele paciente. Mas existe o que a gente chama de concorrência indireta. E aí, o que é essa concorrência indireta, né, gente? O que isso tem a ver com sala de espera, que é o tema de hoje? Você vai entender. Concorrente indireto, gente, é aquela pessoa, não a pessoa, né? Aquela situação, aquele produto, aquele serviço que compete pela grana do teu paciente, pela verba dele e pela atenção dele. Quando eu digo isso, fica claro que concorrentes indiretos podem ser diversos outros serviços. Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Por exemplo, teu paciente está com o sonho de fazer o aniversário de 1 ano do filho. Cara, o aniversário de 1 ano do filho do paciente é um concorrente indireto. Por quê? Vai competir tanto pela atenção do paciente quanto pela verba que ele teria para gastar consigo mesmo em um tratamento, em um protocolo, em um serviço. Outra coisa, não, a paciente vai fazer 10 anos de casada e ela tá louca para fazer uma viagem assim de lua de mel com o marido. E aí, a bendita viagem para Fernando de Noronha, sei lá, é um concorrente indireto. Por quê? Tá consumindo verba aí desse teu paciente. Outra situação, gente. Lojas de uma forma geral, tá? Paciente anda no shopping já com cartão de crédito coçando no bolso. Olhou uma bolsa, olhou um lenço, olhou um sapato, parou para comprar, aquilo é uma concorrência indireta. Está sendo consumido verba do teu paciente que não é com a saúde, não é com aquilo que você oferece, mas
impede o paciente de poder fazer outras coisas, porque se ele tem X de verba e ele gastou esse X no shopping, não sobrou para tratar a saúde, né? Então, a gente tem que conhecer quais são os nossos concorrentes indiretos para a gente lidar com isso também. Então, adianta você, na recepção do seu consultório, você pegar e colocar uma revista sobre viagens? Será que é uma boa? Colocar uma revista com os 10 destinos mais, assim, desejados pela população? Eu não vejo como uma boa alternativa. Por quê? Ali, na sua sala de espera, você está lembrando o paciente da viagem dos sonhos dele. De repente, ele vai olhar e falar assim, putz, eu não posso, eu quero tanto essa viagem, que é minha prioridade. Eu não vou me comprometer em fazer nenhum tratamento, nada que seja opcional, né? Até por mais que eu queira, porque eu tenho tal viagem para fazer. Vale a pena colocar uma revista super de moda, com várias roupas ali de grife, que podem incentivar, né, o teu paciente, ou despertar no teu paciente o desejo de adquirir aquilo? Não, é bobagem, porque são concorrentes indiretos nossos. Então, revista na recepção, cara, coloca o teu cardápio do que você oferece. Tudo que você tiver ali na tua recepção tem que ser pensado para aumentar o nível de consciência do teu paciente sobre os seus serviços, não sobre a viagem dos sonhos que ele tem para fazer, ou sobre a roupa que ele queria comprar, ou sobre o aniversário do filho. Não. Então, são pequenas coisas que a gente faz, que a gente está aproveitando esses momentos do paciente e a atenção que o paciente tem. Porque já é um desafio, né, gente? Se o paciente esperar um pouco mais na recepção, ele não está no celular, né? Isso já é desafiador pra caramba. Por quê? A gente tem um segundinho, a gente está o quê? No nosso telefone lá, passando a timeline para saber das novidades, das fofocas e tal. Então, o paciente que parar na recepção para olhar a TV ou para pegar uma revista, um jornal, o que quer que seja, folhear, cara, ele já está ali te dedicando uma atenção maior. Então, aproveite essa atenção. Ainda assim, se ele não dá atenção para o físico, né, para o que está ali impresso ou para a TV, e está no celular, você tem que estar no celular também, fazendo uma publicidade do seu trabalho, objetivando aumentar esse nível de consciência dos seus pacientes. Ok? Então, se você não tem aí nenhuma medida no seu consultório para usar da sua sala de espera a seu favor, repense. A sala de espera ela pode ser um ambiente de pré-venda, né? De venda mesmo, porque a venda está em tudo, né, gente? A venda ela começa quando você existe, né, como profissional. Você está se vendendo desde o início. Você vende a sua imagem, você vende a sua autoridade, você vende a sua seriedade. Você vai vendendo, né, características que vão sendo vistas pelos teus pacientes, teu público, como qualidades. E aí, quando você consegue acumular algumas qualidades que esse paciente reconhece, ele te escolhe como médico. Então, a venda, ela começa já na venda da nossa imagem, na venda da nossa fala. Tudo isso, né, é processo de vendas. E aí, claro, quando o paciente chega no consultório, tem a venda pela sua equipe, a venda do ambiente, a sua venda frente a frente a ele. E não é venda falar, olha, tanto por tanto, não. Isso é uma transação final. A venda ela é muito mais sutil. A venda ela acontece sem que você nem fale sobre vendas, tá?